Muito obrigada. Programa que eu acabei de saber que virá um departamento, né? Para assim a gente poder apoiar ainda mais os nossos municípios. Eu vou passar de uma forma muito rápida o que a Secretaria já tem pensado para potencializar as indústrias criativas no nosso estado e também dizer com essa apresentação que a gente está sempre aberto. Reconhecemos que no nosso estado temos inúmeras cidades que já trabalham com a indústria criativa, que já vislumbram o potencial existente através dos setores da indústria criativa, e a gente, enquanto Estado, visa estabelecer políticas públicas efetivas para auxiliar o que os municípios já têm pensado e entender em que ponto está cada um dos nossos municípios. Compreendo que temos pessoas que já atuam há muito tempo no setor da indústria criativa e pessoas que recém estão conhecendo do que se trata, quais são esses setores. Então, eu vou fazer uma breve apresentação para que todos tenhamos o mesmo nível, né, para entender, compreender quais são esses setores. A gente fala de um setor extremamente representativo, aonde eu gosto de salientar que não é o recurso principal, a inovação não é o motor, mas sim a inovação no sentido de olhar de uma nova forma. Olhar para este setor, a inovação, não apenas a inovação tecnológica, mas a inovação no sentido de mudar o nosso olhar para estes setores em amplo desenvolvimento. Sim. É fato, é sabido, da representatividade econômica que esse setor tem, não apenas no nosso estado, mas no nosso país e mundialmente. Nós temos alguns dados no Rio Grande do Sul, que são dados não muito recentes, e isso demonstra o quanto nós precisamos trazer indicadores, o quanto precisamos aportar recurso em pesquisas para que estes indicadores nos mostrem o verdadeiro potencial da indústria criativa no nosso estado. Nossos dados datam de 2021, 2022 e já são muito altos, já se equiparam a muitas outras indústrias. Mas sim, acredito e acreditamos que se tivermos dados efetivos desse resultado econômico e de desenvolvimento dos setores da indústria criativa, nós possamos ainda mais, isso contribui ainda mais para que a gente elabore políticas públicas efetivas, mais pontuais, compreendendo melhor o setor. Esses dados nos mostram qual a vocação do nosso estado. E falávamos muito ontem que somos um estado imenso. Somos 497 municípios, distribuídos em 9 regiões funcionais de desenvolvimento. Essas 9 regiões ainda têm as suas especificidades dentro de cada região. Então, precisamos compreender o que existe no nosso estado, quais são as especificidades de cada uma das micro-regiões do nosso estado, para que a gente assim possa estabelecer políticas públicas que vão realmente potencializar esse setor, para que, enquanto estado, a gente tenha uma indústria criativa potente, pungente. Apenas para deixar todos, né, na mesma linha de conhecimento, esses 4 setores são os que estão na nossa nota técnica de 2020 e 2021, que determinam, a partir de estudos com a Unesco e de outras instituições, quais são os setores que aqui reconhecemos enquanto setores da indústria criativa.
O nosso programa de desenvolvimento está dentro da Secretaria da Cultura. No entanto, é sabido de que para serem efetivas as nossas ações, para que as nossas políticas sejam efetivas, é importantíssimo que tenhamos um diálogo intersetorial. Isso não acontece apenas a nível de Secretaria de Estado, mas nos nossos municípios também. Nós precisamos compreender que não é a Secretaria da Cultura, com uma feira, com um evento anual, que vai fazer toda a diferença de potencial no nosso município. Nós precisamos dessa intersetorialidade nas nossas secretarias municipais também. Como o secretário Eduardo mencionou, no ano passado, pós-enchente, foi desenvolvido, elaborado, um plano de desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Então, se nós passearmos pelo nosso estado, nós vamos ver inúmeros cartazes, enfim, mencionando o Plano Rio Grande de Desenvolvimento. Quando minha equipe, que deve estar por aí, a quem agradeço imensamente, por estar sempre comigo, quando nos deparamos com o planejamento para 25 e 26, entendemos que não adianta nós elaborarmos um planejamento para um programa de desenvolvimento estratégico que não esteja alinhado a esse plano de desenvolvimento do Estado. Se eu quiser algo mais efetivo, eu preciso buscar o que consta nesse plano para, daí sim, propor as nossas ações. E percebemos que as diretrizes deste plano de desenvolvimento inclusivo, econômico e sustentável têm suas diretrizes pautadas no capital humano, na inovação, na infraestrutura, ambientes de negócios diversificados e recursos humanos, exatamente do que falamos nas indústrias criativas. E assim percebemos que elaborar o nosso planejamento de programa estratégico de governo vai estar estritamente ligado ao que já consta num plano enquanto governo de Estado como um todo. As nossas diretrizes, então, se resumem, são inúmeras as diretrizes que compreende o programa de desenvolvimento, no entanto, elas se resumem em 4 grandes ações, que visa identificar e potencializar, como nós já falávamos, e isso serve tanto para estados quanto para municípios, identificar o que nós já temos nos nossos municípios, identificar o que nós já temos de mais valioso nas nossas regiões, para que depois possamos potencializar essas ações. Estabelecer qual é a vocação, não é, Conrado, Prof. Mary, que adora a palavra vocação, qual é a vocação de cada uma das nossas cidades. Para aí sim, estabelecer políticas públicas, buscar recursos e fazer a promoção das nossas cidades, das nossas micro-regiões e do nosso estado como um todo. Reconhecendo a diversidade existente. Para aí sim, plantar no nosso jardim, não é, Charles? Somos jardineiros, sim? Estabelecendo políticas públicas, somos jardineiros do que queremos para o nosso futuro. E aí sim, a gente consolida o Estado como um todo, como um eixo estratégico, a indústria criativa como esse eixo estratégico de desenvolvimento. Quase finalizando, o RS Criativo atua em 5 eixos, ok? Observatório, como todo e qualquer plano municipal, estadual, tem o seu observatório para trazer os indicadores, os dados, o que pauta a decisão política. Sim, já percebemos que nossos dados estão desatualizados e que precisamos, sim, fazer esse trabalho conjunto com a academia para que a gente possa atualizar os nossos dados. E aí descobrimos, né, entre ontem e hoje,
que teremos um aporte de recurso grande da PNAB, do Estado, essa Política Nacional Aldir Blanc, direcionada para que nós possamos potencializar a indústria criativa no nosso Estado. Então, a gente vai ter seleção de startups de base tecnológica para os setores culturais e criativos, fomento vindo dessa PNAB, voltada também para potencializar territórios criativos nos municípios, dentre outras linhas de atuação, que entra no nosso eixo de promoção e investimento. Nós temos um eixo muito forte que trabalha com capacitação em residência, que é um dos eixos onde a gente mais tem atuado, buscando levar para gestores públicos municipais, buscando ter esse alinhamento com os setores locais, nessa formação, além de residência criativa para empreendedores, mas entendemos que não adianta uma residência criativa para empreendedores se aquele gestor municipal não compreende do que estamos falando. Então, esse alinhamento entre uma formação e capacitação voltada para o setor, mas também para os gestores municipais e as organizações representativas em cada uma dessas cidades, para que a gente possa ter esse diálogo conjunto. E também vindo da PNAB, muito provavelmente, o meu colega do Fomento, Rafael Bale, deve estar por aí, algo que a gente vem dialogando há muito, é um edital de mobilidade, para que a gente possa levar os nossos ativos, agentes criativo-culturais do nosso Estado para outros estados e levar também internacionalmente para que eles possam participar de feiras, rodadas de negócio, sabendo se posicionar enquanto mercado. Creio que falei de todo. E um programa que nos é muito caro, que tem o nosso coração, é o programa que nós temos em conjunto com o RS Seguro Comunidade. Deve ser, né, sabido por alguns que o Estado tem o programa RS Seguro Comunidade, voltado para as 23 cidades, aonde está neste radar do RS Seguro Comunidade, 23 cidades do nosso Estado, com os maiores índices de criminalidade. Nestas 23 cidades, temos 45 territórios de alta criminalidade, e o Estado vem fazendo, em parceria entre Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, CEIDAP, minha colega Tracy, que se encontra nesse ambiente, e Secretaria de Justiça e Cidadania, além de outras secretarias, tem desenvolvido um trabalho pontual, focal, para que a gente possa reverter essa situação de territórios de alta criminalidade. No que compete ao RS Criativo, nós temos atuado junto nesses territórios com um projeto que chama Caminhos Criativos, que são 60 jovens. Tem uma jovem entre vocês que é do Caminhos Criativos e ela é estagiária no nosso departamento, vários deve ter. Os jovens advindos desses territórios fazem seu estágio formativo junto às nossas instituições estaduais, galerias, bibliotecas, centros, museus e também no administrativo, buscando esse primeiro emprego. Temos também uma residência de jovens protagonistas comunitários, uma residência criativa que visa a formação para o primeiro emprego. Quais são as profissões do futuro? Como eu desperto meu talento? O que eu devo priorizar na minha formação? E preparando esses jovens para as profissões e para encarar o mundo do trabalho. Além disso, junto com a CUFA, que é a Central Única das Favelas, estamos entrando nessas 23 cidades, nesses 45 territórios, buscando potencializar, identificar primeiramente
o que existe de vocação em cada um desses territórios, o que já existe de empreendimentos, empreendedores criativo-culturais, para depois levar uma formação e qualificação para cada um desses 45 territórios. E assim encerro dizendo que todas essas ações, além disso, claro, tem outras ações alinhadas com municípios que potencializam distritos e territórios criativos, já alinhadas há bastante tempo. Tudo isso nessa intenção de que a gente possa não ter a economia criativa como uma moda. Ah, está todo mundo falando em economia criativa, então vou falar em economia criativa porque é bonito, porque é atual. Não, mas é um planejamento que vem desde o reconhecimento da base para que a gente possa estabelecer políticas públicas, e aqui nos colocamos à disposição, enquanto Secretaria de Cultura de Estado, junto aos gestores municipais. Também essa parceria super bacana entre outros estados, que nos é muito cara, com quem a gente sempre tem a aprender. E eu preciso reiterar meu agradecimento a Paula, a plataforma Conrado, Conexões Criativas e todas as pessoas maravilhosas que vieram para esse encontro, Gregório, Marrô, Adriana Domingue, que nos tem acompanhado, todos os demais que estão conosco, Profimere, Joana, com quem a gente já tem uma estreita relação, e muito em especial, Charles Landry. Sim? Profimere me fez ler muito seus livros, seus artigos, e acredito que não tem como nós falarmos em desenvolvimento econômico dos setores da indústria criativa sem falar em Charles Landry. Todos os painéis de hoje foram pensados para que a gente possa aprender colaborativamente. O que o Ceará tem feito? O que Salvador tem feito? O que Porto Alegre tem feito? O que o Mato Grosso tem feito? O que os outros países têm feito? Para que a gente, sim, possa formar uma rede de aprendizado, de colaboração, e assim como assinamos esse memorando de colaboração entre todos, para que isso não seja apenas um papel assinado, mas que isso retorne em ações efetivas, que nos potencializem e que, de fato, a gente possa alcançar todos os nossos municípios. E que a gente não perca a energia de brigar e de lutar e de defender a indústria criativa como uma indústria valiosíssima por onde quer que a gente passe. Muito obrigado e um ótimo dia a todos vocês.